Olá! Hoje nós vamos aprender sobre o homem ideal. Antes de eu iniciar este conteúdo de hoje, eu queria lhe pedir, deixe o seu like, comente este vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreveu, se inscreva e vamos juntos levar este novo conhecimento. Eu tenho recebido pedido que eu confesso que é bem inusitado. Há umas 2 pessoas ou mais me pediram assim, você poderia orar por mim? Eu gostaria muito de um esposo. E uma das coisas que eu quero, ele não precisa ser religioso. Eu não quero, é uma das características do homem que eu não quero. Eu não quero que ele seja o pastor, que ele esteja em evidência. Eu não quero que ele ocupe posições eclesiásticas. O que eu quero nesse homem é que ele tenha caráter, ética e seja honesto. Gente, isto é muito pensativo, porque, sem dúvida, essas 3 características que essas pessoas falaram são as principais características de um homem que está ocupando posição eclesiástica, que está em evidência, manuseando a palavra de Deus. É o que se espera, que todos tenham honestidade, caráter e ética. Isto é muito assustador. E em um dos últimos que eu gravei sobre os 3 tropeços que impedem as pessoas de entrarem em uma eternidade com Deus. Se você não assistiu esse vídeo, eu peço que você entre lá, assista esse vídeo, tenha um conhecimento bem importante. Tem uma passagem que diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento. Essas características que eu falei, não é só as mulheres do contexto cristão. As mulheres, todas as mulheres, elas querem encontrar uma pessoa que seja honesta, que tenha caráter, que tenha ética. E nós temos que saber o que está dentro dessas 3 palavrinhas, para evitarmos um sofrimento profundo e depois, posteriormente, como diz as Sagradas Escrituras, por falta de conhecimento, o meu povo padece. Então vamos buscar o conhecimento para nos livrarmos de futuros sofrimentos, aborrecimentos. Então, eu peguei aqui o que está dentro da palavra honestidade. Olha só, qualidade ou caráter honesto, atributo que apresenta probabilidade, honradez, segundo certo preceito moralmente aceito. Se uma pessoa, se um varão se aproxima de você, ele não tem este atributo, o que ele faz não pode ser dito às claras, que não pode ser dito no telhado, porque é algo vergonhoso perante a sociedade. O que você espera de um varão deste para conviver com ele? Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado.
Porque depois, todos os sinais estão indicando que essa pessoa não tem os atributos nem mesmo para viver de acordo com as regras da sociedade, muito menos para um contexto eclesiástico, não e tampouco para conviver com ele em um lar, construindo uma família. Então nós temos que observarmos profundamente os sinais. Porque, senão, você já está vendo que essa pessoa, ela não tem honestidade. A honestidade, ela indica as qualidades do ser verdadeiro. E o que é que tem dentro disso? Ele não mente, ele não frauda, ele não engana. A palavra honestidade, ela vem do latim, que remete à dignidade e à honra. Então, se esta pessoa, ela não tem a honra, ela é uma pessoa indigna, ela é uma pessoa que não tem estes atributos, não adianta prosseguir e ir até ao altar e depois querer a oração, magia. Eu ouvi uma fala que eu achei bem interessante. A pessoa quebra todos os princípios, aí depois vai clamar aos céus por uma mudança, pelo milagre. Já foi dito, já foi visto todos os sinais deste homem que ele não tem os atributos para ser um bom parceiro. Então, você tem que escolher o que é que significa honestidade. Falar a verdade e não mentir. Aí você se envolve com o namoro, aí a pessoa começa a mentir. A primeira delas é, esqueci a minha carteira. Paga aí o lanche. Você já vai entrar em um relacionamento que você tem que pagar o lanche. Aí no domingo ele já usa a outra estratégia, deixou a carteira no carro. Paga aí, amor, o café. Quando vê, você tá pagando todas as despesas. Tá pagando o hambúrguer, tá pagando a pizza, tá pagando o café. Aí quando vai aquela viagem no shopping, aí ela diz assim, amor, meu dinheiro não caiu, eu tô no vermelho, bota aí a gasolina no carro. Você não está percebendo, mas isto é sinal que este homem vai ser um simisunga na sua vida, que ele é uma pessoa imprudente, que ele não tem as características para uma parceria. Não tem a característica para a parceria, porque o homem, ele é o provedor de sua parceira, desde os tempos lá da caverna, onde não havia muita estrutura, já não havia ciência, não havia tecnologia, e o homem era o provedor de sua parceira. Ele assumia as responsabilidades. Então, temos que ter cuidado com os sinais que nós estamos tendo, para depois não ir fazer a oração da magia. Então, essa é a qualidade de um homem ideal, honesto, que tenha ética. E o que é a ética? A ética refere-se aos princípios morais que orientam o comportamento de uma pessoa. E o que é a honestidade? Ele se relaciona com sinceridade e integridade. Então, se não tem integridade, não tem ética, não tem moral, mente, o que é que se espera de um ser desse? Não tem as características para ser
um bom parceiro. O casamento, ele é de aliança, é um compromisso com a sociedade e especialmente com você. Então, existem dois extremos. Aquele que é apaixonado fora e aquele que é apaixonado só dentro. Quer dizer que não quer que seja visto com você. Então, temos que ter a preocupação de ver os sinais. Então, dito isto, que é de maneira geral, que toda mulher espera de um homem, no mínimo essas 3 características: honesto, ética e que tenha moral. Todas querem isto no homem, porque a pior coisa é conviver com um ser que você não confia. Não confia, porque se você botar uma câmera escondida, tem a capacidade de manipular as imagens e você não acredita. Então, se você está com uma pessoa assim, deixe seus comentários e não prossiga. Rompa este relacionamento para depois você não fazer a oração da magia. E não pense, depois vai mudar, porque não vai mudar. Os primeiros sinais, as primeiras impressões que ficou em você não são enganosas. Não é para lhe dar esperança de mudança, mas é sinais fortes para você romper este relacionamento, porque está faltando estas características neste varão. Então vamos lá, é o homem ideal. Agora vamos aqui à primeira característica, num contexto cristão e relevante para todas as mulheres: o temor de Deus. Porque, irmã, mas não é por contexto religioso? Olha, pasme você. Tem muito homem fora de um contexto religioso que tem ética, tem moral, é honesto, tem palavra. Toda mulher, ela procura isto num homem. E as mulheres de um contexto religioso, ela espera essas características e muito mais. Ela espera e ela procura. E deve esperar conhecer este ser. A primeira característica de um homem ideal para fazer parceria com uma mulher é ter o temor de Deus. Está em Provérbio 19, 23. Olha o que é o temor de Deus. O temor do Senhor conduz à vida. Quem tem o temor de Deus pode descansar em paz. Aí você, ouvindo este vídeo agora, e você pensa, como que eu vou saber se tem o temor? É muito fácil, é muito fácil. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então você vai observar o fruto que este varão está produzindo. Se ele produzir fruto, o que é produzir fruto? De uma maneira clara. Se as atitudes dele não condiz com o que está escrito na palavra de Deus, ele não é um homem que teme a Deus. Eu quero citar José em Gênesis 39, versículo 9. José, ele era bisneto de Abraão, filho de Jacó. E ele foi levado para o Egito como escravo, e ele foi ficando forte, foi ficando um homem bonito, e ele era inteligente, ele tinha o Espírito de Deus nele.
É uma das características. Você busque alguém que tenha o Espírito de Deus nele. Não busque alguém que se vista como crente, que se vista com a santidade, que é característica relevante para o resto da vida e até entrar na eternidade. Então, o que aconteceu com José? A mulher de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher jovem. Começou a dizer, José, deita-te comigo. Ele dizia, eu? Pecar contra o meu Deus? Nunca. Então, ele respeitava Deus. Por isso, rejeitou aquela oportunidade. Porque muitos varões veem isto como uma oportunidade de se dar bem, de mudar de vida, tá? Ainda diz na cara de pau, eu tô com ela porque ela é rica, ela me banca de tudo. Aí mantém a rica e se esconde com a pobre. Então tem que ter este olhar observador. O que teme a Deus, ele não quebra princípio. Não quebra princípio. O que teme a Deus, ele é honesto. A característica do honesto é decente, pureza, é moralmente irrepreensível. Ele é fiel. Então, se o homem não tem essa característica da honestidade, não é fiel, ele está com você, passa alguém do lado, ele falta quebrar o pescoço, você não pode continuar este relacionamento pensando que quando ele casar, ele vai deixar de estar olhando para outra. Outra coisa que é muito deselegante, é desagradável, aquele homem, ele está com você pegando na sua mão e está elogiando outra mulher, está de queixo caído, olhando para outra, que você fica em estado de choque, sem fala. Então, não espere esta pessoa deixar você na sua casa e ir ficar com aquela outra ou com outra que ele se sente atraído. Isto é qualidade de homem sem caráter. Se você fizer uma pesquisa de campo, você vai ver milhões de mulheres que estão no nosso contexto e fora dele, mulheres que estão hoje vivendo como viúva de maridos vivos. Mulheres que se guardam em santidade enquanto os maridos estão por aí com mulherzinha. Será que você quer isso para a sua vida? Faça uma pesquisa e você vai ver mulheres casadas da porta para fora e da porta para dentro. Ela é apenas a doméstica e alguém que ajuda em casa. Você quer isso para a sua vida? Minha jovem, não queira isso. Espere no Senhor. O homem com as características de um homem temente a Deus. Ele precisa ser fiel a você. Ele precisa ser íntegro. Ele precisa lhe tratar com simpatia. Se esse homem está namorando com você, está orando, ele é grosseiro, você vai esperar o quê? Ele lhe dá um tapa? Termine o relacionamento na primeira grosseria. Ele é muito frio comigo, ele não demonstra afeição, não demonstra carinho. Você vai esperar o quê? Vai até o altar? Casa com uma pessoa deste naipe? Você vai esperar o quê com 10 anos de casado? Você vai esperar o quê? Ser desprezada? Ficar viúva de marido vivo? Porque se não esboça carinho, não esboça afeto, não é carinhoso com você,
não está lhe honrando agora, o que será de você depois? Se você conhece as narrativas bíblicas, você pode observar que quando o Isaac, o Abraão, mandou pegar a esposa para Isaac, que foi Rebeca, já foi vestindo ela com linho fino, já foi botando joia, já foi botando pendente. E quando a Rebeca veio, já veio sabendo que o Isaac tinha condição de dar para ela, no mínimo, a vida que ela já tinha na casa de seus pais e uma vida melhor. Você vai casar com uma pessoa que tem que dividir o ventilador. Quando ele vai embora pela outra, leva o ventilador. Eu já vi brigas terríveis por causa de um ventilador, por causa de um garfo. Você quer isso para você? Não queira isso não. Estuda, te empodera. Deus hoje nos dá uma oportunidade de trilhar novos caminhos. Espera em Deus. Espera esse homem que tema ele. E todos, lá no Egito tinha multidão de homens. Tinha o José que temia. Então, em todos os tempos, você tem que ter essa esperança que Deus tem uma pessoa que teme a ele, que respeita a palavra. É que respeita a palavra. Porque vai chegar um dia, sabe? Que Jesus disse que vai chegar um dia, que vai chegar um grupo de pessoas e vai dizer para ele assim: Senhor, eu pregava no teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei os enfermos, eu profetizei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade. É por isso que mulheres têm me dito: irmã, eu quero me casar, mas eu não quero homens que estejam na função eclesiástica, porque ele prega, mas não vive o que prega. Então, você ainda não está nesse estado de ver o homem carinhoso na igreja e que te despreza em casa. Você não está com aquele homem que prega os berros no púlpito, do amor, da fidelidade. Aí em casa a mulher tudo suporta. Evite isso para a sua vida. Não espere a magia que vai mudar, não. Você está tendo pequenos sinais. Caia fora. Espere Deus. Espere Deus. Ele não é fiel com você no namoro. Fica olhando para outra. Depois do casamento, ele vai te deixar em casa e vai dormir com outra. Porque ele não tem temor de Deus. Ele não é íntegro. Ele não tem respeito por você, não tem temor. Então, essas características é a primeira, ó. Temor de Deus, honesto, íntegro, fiel, tratar com simpatia, demonstrar afeto, ações equilibradas. Aquele que está ainda no namoro e está alterando a voz, está gritando com você, deixa. Não é característica de um homem para ser teu varão. Deixa, porque muitas de nossas irmãs estão com verdadeiros crocoditas dentro de casa, que gritam. E pasme você, mulheres apanhando. Por quê? Porque elas são obrigadas a suportar e também porque ainda não conhecem a Lei Maria da Penha. Porque se conhecer, vai na delegacia e denuncia. Então você que está querendo ainda esse homem ideal, fuja desses que estão dando esses sinais. Que não é equilibrado, que não tem comunicação. Ah, o fulano é tão isolado, ele quase não se comunica. O dito popular: quem não se comunica se trumbica. Então não espere se trumbicar. Não tem comunicação, ele não faz parte do grupo do homem ideal. Não reconhece as falhas, nunca pede desculpa. Esse também não serve, tá? Então nota aí. Primeira de tudo, a mais importante é o temor de Deus. Porque se tiver o temor de Deus, tem todos esses outros requisitos. Tem todos, tá? Não é honesto, não é infiel, não é fiel, não é íntegro, não te trata com simpatia, não demonstra afeto, não é equilibrado, não te trata com respeito, não te pede desculpa.
não é o homem ideal. Tem que ter esses atributos para o homem ideal. Tá bom? Você notou isso? E agora eu vou te trazer este homem. Se ele estiver no teu contexto religioso e tu olhar para ele, tu observar, e ele não tiver os frutos do Espírito, qual é os frutos do Espírito? É o amor. Ele não te demonstra amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Você observou que a Bíblia tem nos frutos do Espírito as mesmas coisas que eu citei aqui no contexto geral que todas as mulheres esperam de um homem ideal. Então, ó, se esse homem ele não tem fruto, ele não tem amor, não tem amor pela mãe, não tem amor pela família, não tem amor por você, não tem amor por Deus. Outra, é uma pessoa cara feia, cara fechada, não esboça sentimento, não tem alegria. Corre. Pode ser um psicopata disfarçado de homem de Deus, disfarçado de bom moço. O psicopata, uma das características dele é que ele não tem emoção, tá? Foge dele, minha filha. Foge. O outro, paz, não tem paz de espírito, não tem paz, não é a pessoa que tem longanimidade, se irrita, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fidelidade. Você observou que em Gálatas 5, versículo 12, versículo 22 a 23, tem todos os frutos que você precisa achar no homem ideal. Se esse homem que você está namorando ou está orando para começar o namoro, ele não tem isso aqui, sai fora. Ele não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não é um homem longânimo, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fidelidade. Essa aqui são as principais características de um homem ideal. Se ele não tem isso aqui, cai fora. Não espera mais tarde, para depois você ir orar pedindo uma magia de transformação. Porque nós temos mulheres honradas, que estão sofrendo pelo abandono do esposo. Elas são honradas de joelhos dobrados. E esses homens só são casados no papel e não tem respeito por essa mulher, nem no seu emocional, nem na sua necessidade física, respeito nenhum. E esta mulher, por temor a Deus, ela definha ao passar dos seus dias. Não espere isso para a sua vida. Que essa é as características de um homem ideal. Você estiver orando pelo varão, note Gálatas 5, do 22 ao 23. Aí se você disser assim, irmã Dilma, mas o fulano é muito legal, mas ele se irrita fácil, cai fora. Ele não tem mansidão, ele é muito irritado, deixa. Ele grita comigo por qualquer coisa, corre, é agressão psicológica, é crime. Mas é porque ele não consegue se dominar. Não tem fruto do Espírito, não te engana, tá? Não te engana. Por quê? Porque os que são de Cristo crucifica a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, há essas características que você deve procurar no homem ideal. Além disso, tudo que eu já falei, você procura em Gálatas o fruto do Espírito. E se este homem não tem essas qualidades, Cristo não habita nele. Ele não será um bom esposo, não será uma boa parceria.
Muito obrigado. Compartilhe este conhecimento para alcançar o maior número possível de mulheres, para que elas não venham se deparar com um lobo, pensando que é um cordeiro. Antes eu pensava que o discernimento ele vinha todo espiritual, mas o discernimento ele vem pelo conhecimento que você adquire. Então hoje, no fruto do Espírito, você aprendeu as qualidades de um homem ideal. Obrigada.